Continuamos então a nossa leitura do livro de Jó e acabamos de ver que Satã lança o desafio para Deus, ou talvez é o próprio Deus que lança o desafio para Satã, e começa esse desafio ao capítulo 1, versículo 13. Certo dia, os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam na casa do irmão mais velho. Um mensageiro chegou à casa de Jó e lhe disse: os bois estavam arando e as mulas pastando perto deles. Os sabeus caíram sobre eles, mataram os empregados a fio da espada e levaram o rebanho. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Mal acabara de falar quando chegou outro e disse: caiu um raio do céu e queimou e consumiu suas ovelhas e pastores. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Mal acabara de falar quando chegou outro e disse: um bando de caldeus dividido em 3 grupos caiu sobre os camelos e os levou embora. Depois de matar os empregados a fio da espada, só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Mal acabara de falar quando chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão veio do deserto, atingindo a casa pelos 4 lados. E ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Então Jó se levantou, rasgou a roupa, rapou a cabeça, caiu por terra e disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu para ele voltarei. O Senhor me deu tudo e o Senhor tudo me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E apesar de tudo, Jó não pecou e não acusou Deus de ter feito alguma coisa injusta. Em poucos versículos, estamos lendo o final do livro, do primeiro capítulo de Jó. Começamos a ler o versículo 13 e acabamos ao versículo 22, e a tragédia está consumida. Jó acaba de perder animais, servidores, filhos e filhas. E o que é engraçado é que a cada vez tem um servidor de Jó, um servo de Jó, um empregado de Jó, que, sobrevivente, ele conta a morte dos outros. É um paradoxo de ver alguém que está vivo e fala: só eu escapei. E depois, depois do outro, mal acabaram de falar quando chegou o outro, mal acabaram de falar quando chegou o segundo, depois o terceiro. E anunciando só desastre, anunciando só morte. E Jó não sabe porquê. Nós lemos o porquê. E nós estávamos com Deus lá no céu quando ele desafiou o Satã. Mas Jó não sabe por que está acontecendo tudo isso. E ele está sofrendo injustamente por uma provocação que começou lá no céu. Tem perda de animais, perda de homens. Tem perdas de propriedades do terreno, dos animais, tem perda de filhos. E vocês se lembram a bênção que nós tínhamos falado antes, a dúplice bênção do tempo e do espaço, acabou a bênção de Jó. Ele perde tudo e mesmo ele agora vai rasgando as roupas, ele cai por terra e tem essa frase, esse versículo 21, que é um dos versículos que deu também nascimento às músicas, como sobretudo no ambiente evangélico. Em inglês, bless the Lord, O my soul. Bendize o Senhor, ó minha alma. O Senhor deu, o Senhor levou, o Senhor tirou, mas eu vou continuar abençoando o nome do Senhor.
E aqui dá para ver como tudo cai de uma vez sobre o nosso querido amigo Jó, que mal percebe a razão e apesar disso, ele continua abençoando. Apesar de tudo, Jó não pecou e não acusou Deus de ter feito alguma coisa injusta. É o versículo 22 que fecha o capítulo 1. Mas vamos continuar lendo o capítulo 2. Certo dia, os anjos se apresentaram ao Senhor e entre eles foi também Satã. Então o Senhor perguntou a Satã: de onde você vem? Satã respondeu: fui dar uma volta pela terra. O Senhor lhe disse: você reparou no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro como ele. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal. Ele continua firme na sua integridade, e você, a troco de nada, me lançou contra ele, para o aniquilar. Satã respondeu ao Senhor: pele por pele. O homem dá tudo o que tem para manter a vida. Estende, porém, a mão e o atinge na carne e nos ossos. Garanto que ele te amaldiçoará na cara. Então o Senhor disse a Satã: faça com ele o que você quiser, mas poupe a vida dele. E Satã saiu da presença do Senhor. Mais uma vez, tínhamos acabado de assistir a uma tragédia lá na terra. De novo, e estamos lá no céu. Segundo desafio. Segundo desafio porque o próprio Deus fala com Satã: mas você viu o meu servo Jó? E você reparou nele? Na terra não existe nenhum outro como ele. E repete exatamente as mesmas coisas do primeiro capítulo. Ele continua firme na sua integridade. E você, a troco de nada, me lançou contra ele para o aniquilar. E Satã, dessa vez, ele diz: o homem dá tudo o que tem para manter a vida. Mas se você vai tocar na vida dele, você vai ver se ele vai continuar te abençoando. E essa frase nos abre a esse drama, né, da nossa humanidade, quando nós sofremos. Será que somos capazes de agradecer a Deus, de abençoar a Deus, de dizer bendito seja Deus quando estamos sofrendo demais, quando a doença nos impede mesmo de manter uma fé sadia ou de manter um relacionamento desse jeito como Jó vai fazer aqui. Faça com ele o que você quiser, mas poupe a vida dele. E Satã saiu da presença do Senhor. E o segundo desafio é lançado. Satã feriu Jó com feridas graves, desde a planta do pé até a cabeça. Vocês se lembram da imagem da Catedral de Chartres. Então Jó pegou um caco de telha para se coçar. Sentado no meio da cinza, sua mulher lhe disse: e você ainda continua em sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra de uma vez. Jó respondeu: você está falando como louca. Se aceitamos de Deus os bens, não devemos também aceitar os males? E apesar de tudo isso, Jó não ofendeu a Deus com palavras. E o segundo desafio, desta vez, como Satã tinha anunciado, é a própria saúde de Jó que fica prejudicada, né? A própria saúde de Jó, Jó fica doente da cabeça aos pés, e se não tivesse uma intervenção particular de Deus, ele estaria destinado a morrer. É uma doença que não vai dar esperança nenhuma para Jó. E mesmo assim, quando a esposa de Jó está tentando de provocar Jó, falando: mas amaldiçoa Deus e morre, né? E a teóloga que nos deu esse curso de Jó, ela falava:
e como os dois são casados, é como se fosse a outra metade de Jó que falasse, né? Na verdade, Jó, ele não ousa, ele não se atreva a dizer, isso vem de Deus, essa maldição vem de Deus. Ele continua abençoado, mas a outra metade de Jó, a esposa dele, ele fala, mas você continua na sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas, apesar de tudo isso, nos diz esse versículo 10, Jó não ofendeu a Deus com palavras. Nesse meio tempo, 3 amigos de Jó ficaram sabendo de todas as desgraças que o tinham atingido. Eram eles, Elifaz de Temã, Baldade de Suás, essa tradição fala assim, e Sofar de Naamate. Cada um partiu de sua terra e se encontraram para compartilhar a dor de Jó e o consolar. Quando o viram de longe, não o reconheceram e começaram a chorar. Rasgaram a roupa e jogaram pó sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão ao lado dele por 7 dias e 7 noites. Vendo o enorme sofrimento de Jó, não lhe disseram nenhuma palavra. Então, acabamos de ver Jó completamente doente, deitado na cama dele, mesmo sentado no meio da cinza, como se fosse também um clima de penitência. A mulher falando com Jó as palavras que acabamos de falar. E depois chegam 3 amigos, Elifaz, Baldade e Sofar, de 3 lugares diferentes. E é interessante de ver de onde eles vêm, não vamos entrar em todos os detalhes, mas é como se cada um chegasse de um ponto cardeal diferente, né? Do norte, do leste, do oeste, do sul. Com Jó, são os 4 pontos, os 4 pontos as 4 direções da terra. Quer dizer, aqui está reunida agora os sábios, estão reunidos os sábios, a sabedoria do mundo inteiro para tratar desse tema do sofrimento do justo. E começa como vocês podem ver no esquema do livro, começam esses diálogos e respostas de Jó. Começa Elifaz a falar, responde Jó. O primeiro a falar, claro, é Jó, com palavras bem duras. Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Estamos no capítulo 3. Então, ele não quer amaldiçoar a Deus, como também a esposa estava provocando Jó para dizer, vai amaldiçoa a Deus, e morre. Mas ele vai amaldiçoar o dia do nascimento dele. Tem um paralelo no livro do profeta Jeremias, onde o profeta Jeremias também, que sofre, e sabemos que ele sofre injustamente, e tenta fazer a mesma coisa, ele faz a mesma coisa, amaldiçoando o dia do nascimento. Abriu a boca, amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, morra o dia em que nasci, a noite em que se disse o menino foi concebido. Que esse dia se transforme em trevas, que Deus do alto não cuide dele, e sobre ele não brilhe a luz. Que as trevas e as sombras o reclamem para si, que uma nuvem o cubra e um eclipse o torne pavoroso. Que a escuridão se apodere deste dia. Que ele não se some aos dias do ano e não entre na conta dos meses. Que essa noite fique estéril e fechada aos gritos de alegria. Que a maldigam os que maldizem o dia, os que sabem despertar Leviatã. Que as estrelas da sua aurora escureçam. Que espere a luz que não vem. E não veja as pálpebras, da alvorada, pois essa noite não fechou as portas do ventre para mim e não escondeu da minha vista tanta miséria. Esse é o grito de desespero, a primeira parte do grito de desespero de Jó. Jó amaldiçoando
não somente o dia do nascimento, mas ele vai até a noite da concepção. Que seja estéril, que essa noite não fechou as portas do ventre para mim e não escondeu à minha vista tanta miséria. São imagens muito fortes, né? O profeta Jeremias, ele vai utilizar também uma imagem muito forte, falando dessas portas do seio, do ventre da mãe, né? E ele vai falando uma coisa muito dolorida. Jeremias vai dizer: a minha mãe seria grávida para sempre e, ao mesmo tempo, o ventre da minha mãe seria a minha sepultura, o lugar da minha sepultura, uma tomba. São palavras muito fortes, mas na realidade, esse grito de desespero de Jó, na realidade, estão falando de um desejo de uma vida sem a morte. Um desejo de uma vida livre de todo sofrimento. Por que não morri ao sair do ventre de minha mãe? Ele fala o versículo 11. Ou não pereci ao sair de suas entranhas? Por que 2 joelhos me receberam e 2 peitos me amamentaram? Agora eu repousaria tranquilo e dormiria em paz, junto com os reis e governantes da terra. São imagens muito fortes. Quando ele fala, por que 2 joelhos me receberam e 2 peitos me amamentaram? Quando nós vemos uma cena onde tem uma mãe amamentando um filho, uma cena de muita paz, de muita alegria, de muita vida, justamente. E é como se aqui Jó estivesse falando, mas tudo isso é uma ilusão. Eu fui enganado. E me deram 2 joelhos para me receber, para me acolher, me deram 2 peitos para me amamentar, mas na realidade isso era uma decepção, é uma decepção. Hoje eu vejo que é uma grande ilusão. E podemos pensar a todas as pessoas que sofrem talvez com uma depressão e que não veem mais o sentido da vida. E o questionamento, por que nascer para sofrer? E o que eu mesmo vivi nesse período, quando a minha comunidade fechou, a primeira comunidade lá na Itália, e tem essas perguntas, mas por que eu sofro desse jeito? Qual é o sentido? E muitos dentre nós, talvez, tem momentos onde podemos ver o caráter ilusório de algumas experiências, né? Tudo passa. E qual é o sentido? Reclamamos talvez para Deus esses sentidos. Senhor, por que isso? Por que, como Jó aqui, por que 2 joelhos me receberam, 2 peitos me amamentaram e agora eu repousaria tranquilo e dormiria em paz? E aqui Jó vai nos mostrar o desejo que ele tem de estar já no reino dos mortos, para repousar em paz, sem viver o sofrimento causado pelo viver. Eu repousaria tranquilo e dormiria em paz, junto com os reis e governantes da terra, que construíram túmulos suntuosos para si, ou com os nobres que possuíram ouro e encheram de prata seus mausoléus. Agora eu seria um aborto enterrado, uma criatura que não chegou a ver a luz. Lá embaixo acaba o tumulto dos injustos, e aí repousam os que estão esgotados. Com eles descansam os prisioneiros, e não ouve mais a voz do capataz. Lá embaixo os pequenos se confundem com os grandes, e o escravo fica liberto do seu patrão. É interessante ver esse jeito de falar de Jó, porque ele está nos falando desse desejo que ele tem de vida sem sofrimento, de vida sem a morte, e também de vida livre, sem alguém que nos prende. Lá embaixo os pequenos se confundem com os grandes,
E o escravo fica liberto do seu patrão. Alguns teólogos já nos dizem que nesses versículos já Jó está provocando Deus, falando: eu estou me sentindo como um escravo, e você, Deus, é o patrão que me escraviza. Eu não sou mais livre. Você tirou a minha liberdade. E já dá para ver o contraste que tem entre os primeiros momentos quando Jó continuava abençoando, mesmo com a esposa dele, falando: mas você é uma louca, porque se de Deus recebemos o bem, não devemos também receber o mal. E aqui ele já está puxando outro assunto, essa sabedoria que já está em crise, essa teoria da retribuição já que está em crise. Jó, ele vai provocando a Deus, ele começa a provocar Deus para dizer: mas eu gostaria de ver o Deus que eu sempre via, o Deus bom, e você está agora se manifestando como o patrão, como o capataz. Com eles descansam os prisioneiros, e não ouvem mais a voz do capataz. Capataz, patrão, escravo. Então, tem de maneira sutil, já Jó está provocando a Deus, falando o que ele está sentindo. Para que dar a luz a um infeliz? Versículo 20 do capítulo 3. E vida para quem vai viver na amargura. Para que dar luz a quem anseia pela morte que não chega e que a procura mais do que um tesouro? Para que dar a luz a quem se alegra diante de um túmulo e exulta diante da sepultura? Para que dar a luz a um homem que não encontra caminho, porque Deus o cercou de todos os lados? Os soluços são meu alimento e meus gemidos transbordam como água. O que eu mais temia aconteceu para mim. E o que mais me apavorava me atingiu. Vivo sem paz, sem tranquilidade e sem descanso, em contínuo sobressalto. Aqui é ainda mais clara essa provocação de Jó a respeito de Deus. Ele vai falando: qual é o sentido da vida? Para que dar a luz a um homem que não encontra caminho, porque Deus o cercou de todos os lados. Deus está bloqueando o seu caminho. Você não vai ir mais para lugar nenhum, porque Deus está te cercando. E o que eu mais temi aconteceu para mim. E aqui Jó talvez traduz o grito de tantas pessoas que vê acontecer dramas que não gostariam que acontecessem. Esse grito de Jó é interessante porque ele sempre vai gritando sem se esconder de Deus. Aqui ainda está de uma maneira sutil provocando a Deus, mas vai chegar agora o momento em que Jó abertamente vai lançar esse processo com Deus. Ele vai acusar a Deus, para dizer, na verdade, com esse desejo que Deus volte a manifestar a bondade dele e que o sofrimento dele faça sentido, tenha um sentido, não seja um sofrimento injusto. E aqui, agora, nesse momento, nesse capítulo 4, começa o discurso, como vocês podem ver também no esquema, do primeiro amigo. Ele faz, capítulo 4 e 5, e depois Jó vai responder. E qual é o argumento desses amigos? E vamos resumir, porque não vamos ter o tempo de olhar em detalhe cada discurso. São 42 capítulos, mas é interessante de ver que cada um, Elifaz, Baldade e Sofar, vão
falar com Jó os argumentos da teoria da retribuição. E o primeiro vai dizer: se você está vivenciando isso, é porque você pecou. A culpa é sua. Você não está certo. Você fez algo errado. E Jó vai se defendendo. O primeiro ele vai falar, tem que recorrer a Deus. Pede perdão. Em seu lugar eu recorreria a Deus. Estamos no capítulo 5, versículo 8. E poria a minha causa nas mãos dele. Ele faz coisas grandiosas e incompreensíveis e maravilhas sem conta. Ele dá a chuva para a terra, rega os campos, levanta os humildes e concede prosperidade aos abatidos. É Deus quem fere e cura a ferida, quem golpeia e cura com sua própria mão. Ao versículo 18 do capítulo 5. Ele é quem liberta você de seus perigos e no sétimo o mal não mais o atingirá. Em tempo de fome salvará você da morte e na guerra ele salvará, protegerá do golpe da espada. Descerá o túmulo em avançada velhice como feixe de trigo colhido no tempo certo. Veja bem, observamos tudo isso e é coisa certa. Escute bem e faça bom proveito. Então, o primeiro amigo, de novo, vai falando para o Jó da teoria famosa da retribuição. Você tem que fazer o bem, Jó. E você não vai descer no lugar dos mortos, senão em avançada velhice. Descerá ao túmulo em avançada velhice. Quando você respeita Deus, Ele vai te abençoar. E Jó não consegue digerir esse discurso. Ele não consegue mais ouvir isso. Capítulo 6, então Jó respondeu: se pudessem pesar a minha aflição e colocar na balança a minha desgraça, seriam mais pesadas que a areia do mar. Por isso as minhas palavras são confusas. E ele vai se defendendo. Ele vai tentando dizer aos amigos: olha, mas eu sei tudo isso. Eu sei que tenho que respeitar a Deus, mas o que eu fiz? E olha o que eu estou sofrendo. O meu sofrimento é maior do que o peso da areia do mar. Eu estou sofrendo demais. Esses diálogos, que na verdade são diálogos entre surdos, porque os amigos não querem ouvir o que Jó tem para dizer, mas eles querem propor a cada vez essa teoria da retribuição. É você que pecou. Se não é você, são os seus filhos que pecaram. Mas se você volta a fazer o bem, Deus vai te abençoar. E Jó não quer escutar isso mais. Jó, ele vai lançando esse processo, ele vai provocando a Deus para que ele possa sair do silêncio e se manifestar bom. Porque no fundo, Jó é o desejo profundo de Jó. Não é possível que o Deus que eu conheci até agora, logo antes do meu sofrimento, não é possível que esse Deus mudou completamente.